E sejam bem-vindos, meus amigos, agora sim aqui ao Wrestling Traduzido. Bom, eu não tinha bem um nome para isto, por isso eu chamo-lhe o Wrestling Traduzido Tough Chat informalmente e chamo-lhe também de modo igualmente informal ponto de situação do Tough Enough. Isto estava aqui um bocadinho complicado tecnicamente, mas já resolvemos o que tínhamos a resolver. Senhora Rita, como é que vai tudo desde há aproximadamente 62 dias? Vou voltar a repetir que as férias estão a ser hoje. Voltar a repetir, mas ninguém te ouviu, vais repetir o quê? Vou voltar a repetir para ti. Eu sei, eu percebi. Então, e as férias têm sido acompanhadas de quê? De férias, de praia, de sol, de Tough Enough, como é óbvio. Tem sido tough enough porque eu não sou uma grande fã de praia. Olha, já somos dois, então pronto, acho que estamos no mesmo barco. Praia não é bem a minha cena. Mas o tough enough até tem sido, portanto... Muito bem. Na mesma cena estamos e no mesmo barco estamos no que toca à situação do Tough Enough, porque Rita, nós temos acompanhado aqui religiosamente o Tough Enough. O Stone Cold Steve Austin disse que a temporada que ele próprio fez e que até agora foi mais bem recebido pelos fãs, foi dos melhores reality shows que a WF fez. Bom, mas aqui realmente temos aquilo que parece ser mais um concurso de popularidade, mais do que propriamente um reality show acerca do mérito de se ser ou de dar para o Tough Enough. Sim, é um autêntico concurso de popularidade. É só olhar para as 4 pessoas que estão na final. Uma delas, eu acho que tem todo o mérito em lá estar. As outras 3 nem por isso. E Pois. se fosse na temporada do Steve Austin, de certeza absoluta que nenhum deles já lá estava. Então, Acho que o único que poderia sobreviver era o Josh. Então vamos entrar aqui em descrições, porque realmente temos interesse em falar desta matéria e eu, apesar das férias me terem sabido muito bem nestes aproximadamente 2 mesinhos, a verdade é que também já tenho assim, algumas pulguinhas de falar aqui de wrestling. Já queria ter feito ontem um Monday Night Live acerca de todo o fim de semana que passou e foi um fim de semana cheio. Não vamos falar disso hoje, vamos falar disso para a semana do NXT TakeOver e do SummerSlam e... Ui, isto é muito bom, é muito, como diria o outro, suculento. Mas realmente temos aqui algo que falar no que toca ao Tough Enough e temos que falar aqui dos candidatos porque alguns passam pelos pingos da chuva ao passo que outros, como tu referiste muito bem, o Josh, que realmente tem algum mérito em lá estar. E temos que falar deles, temos que falar imediatamente do primeiro. Eu não sei se vou conseguir seguir completamente a ordem cronológica, mas vou tentar. O primeiro, imediatamente, foi logo escarrapachado com o símbolo de não vales para aqui. Foi o Hank que dizia muito orgulhosamente, não, eu nunca perdi nada na vida. Ups, saiu-lhe caro. A única coisa que eu tenho a dizer sobre ele é who? Yeah. É que eu já nem sequer me lembro dele. Acho que ele foi para casa porque disse que o Zizi era pior que as mulheres que estavam lá num concurso. Pois. E ninguém gostou disso. Pronto, Exatamente. foi a afirmação dele que ninguém gostou, foi para casa. Exatamente. Aqui o Hank não se deu bem e imediatamente a seguir saiu tentando ver aqui um homónimo. Eu tive pena, desgraçaste o meu nome, Alex. Que foi logo o que saiu logo a seguir, Rita. Foi outro também, olha, estava lá a arrastar água. Esse aí teve a melhor frase alguma vez proclamada por alguém. A história não interessa. Ui, O logo aí, conhecimento não é importante. logo aí levou logo o carimbo, também o carimbo de não servia, e realmente não servia para ali. Antes de mais, quero, obviamente, deixar aqui um olá aos nossos amigos que estão aqui a ver, ao Paulo Alves, ao Gil Sanches, ao Rafael Jesus, é esta malta que está aqui toda contente em ver e espero que também tenham acompanhado aqui o Tough Enough tão, com alguma dedicação como nós. A verdade é que há malta, Rita, que tem acompanhado o Tough Enough, tem gostado do Tough Enough e depois outros, pronto, chegaram ao ponto em que começaram a perceber o formato que aquilo estava a seguir e abandonaram o barco. Não nos podemos queixar que realmente tenham feito isso, porque quando vemos aqui, agora temos que definir 2 extremos completamente diferentes. Temos um rapazito que é o Patrick, que era muito bem intencionado, muito dedicado, claramente atleticamente e em termos de conhecimento, parecia vocacionado para aquilo. E depois temos o Zizi, cuja maior fama é lutar com jacarés, algures lá no sul, e fazer o Gator Wrestling e tudo mais. Ótimo, ainda bem que toda a gente tem passatempos, acho que é perfeitamente essencial. Mas um aplicava-se de corpo e alma à matéria, o outro, bom, o corpo ainda nem sequer lá chegou depois de quase 10 semanas. 10 semanas neste momento. É mesmo a comparação perfeita para ver o que é que há de mal nesta temporada do Tough Enough. O Patrick, ao longo das semanas que lá esteve, provou que merecia lá estar, provou que tinha talento para aquilo. O Zizi, até agora, não provou absolutamente nada.
É alguém que disse desde o primeiro dia que precisava de trabalhar muito mais que os outros para poder melhorar a sua condição física, e no último Tough Talk o Daniel Bryan envergonhou completamente nisso, porque disse que ele não se esforçava o suficiente, nem metade do que os outros faziam. Exatamente. E é a mais completa verdade, porque desde que lá está, ele não melhorou em nada, ele não ganhou um único desafio. Exatamente. Foi uma grande vergonha que o Zizi teve de passar à frente dos colegas, à frente de todo o mundo, porque este concurso realmente tem uma visibilidade mundial. Há que notar que a WWE o que tem feito muito, muito bem, tem sido inovador nesse aspecto, já que não conseguiu contratos com outros países, e eu tentei empurrar um bocadinho a conversa do Tough Enough para a Radical, e obviamente eles já me tinham dito logo no início, até quando o feedback começou, que eles não tinham, neste momento não estão à procura de mais conteúdo deste género. Portanto, a WWE o que fez bem foi, aos mercados que não tinham o Tough Enough, atribuíram, neste caso, o link do YouTube. Geograficamente desbloquearam para as pessoas poderem ver, e realmente tem sido através do YouTube, do canal do YouTube da WWE, que todas as semanas nós temos conseguido ver, e realmente nesse aspecto têm sido inovadores e claramente a abraçar uma nova era digital. Aqui, enquanto acompanhamos e temos acompanhado toda esta questão das pessoas que merecem e não merecem lá estar, temos visto mais nomes, como uma Gabi, uma brasileira americana, que vai, acho eu, no seu terceiro casamento. Portanto, claramente é uma rapariga enfim, veste a camisola, não é? Ela não, pronto, eu não quero fazer julgamentos de caráter, mas torna-se complicado pedir a lealdade de alguém quando se sabe que depois vai no terceiro casamento, ainda tão nova. É essa a questão. No entanto, ela parecia ter um perfil bastante adequado para aquilo, fisicamente, até de um ponto de vista de presença, mas foi outra que também se escarrapachou ao comprido, porque não, Gabi, isto afinal não era bem também aquilo que tu pensavas. Sim, alguém tinha que lhe ter dito que ela também precisava de saber falar, que é uma coisa que a rapariga não dominava completamente. Ela nem sequer sabia que era uma promo, começa logo aí o nível de disparate da rapariga. Exatamente. Bom, mas também não será de grande surpresa, sabendo que logo na fase inicial dos 40 finalistas, que apareceram lá 2 ou 3, 2 gêmeos que apareceram lá, desculpem aqui o não PG, com a cagança toda, não sei o quê, nós somos os gêmeos, assim, uns negros altos, quase jogadores de basquetebol, e não sei o quê, damos para isto e não sei o quê, e depois afinal apanha-se assim umas imagens deles lá na limusine, não, eles é que não estavam de acordo com aquilo que nós queríamos e não sei o quê, tipo, ok, pronto, então vai lá a tua vida. E depois apareceu lá outro também no ringue, que até lhe perguntam, mas tu sabes o que é isto, sabes o que é WWE? Não, vi na televisão, basicamente, mais valia ter sido esta a resposta por inteiro, e tu ficas a pensar, mas que raio de malta é que andou a ver isto, e o que é que eles pensaram, e acima de tudo, como é que chegaram, já para começar, aos 40 finalistas, Rita? Sim, uma pessoa não percebe. Quem vai para um concurso daqueles, muita gente realmente é para aproveitar a oportunidade para conseguir aparecer na televisão, mas na minha opinião, se eu quisesse entrar em algo daquilo, é porque eu efetivamente queria conseguir uma carreira naquele ramo, e uma parte dessas pessoas não querem nada daquilo. Eu não sei o que é que eles pensam que vão conseguir ir para um concurso desses. Pois, porque a maior parte não percebe do que é que aquilo se trata, quais são os sacrifícios que têm que ser feitos, o quanto se tem que treinar, o talento natural também tem que ser para aquilo, porque não é toda a gente que consegue ter sucesso neste ramo. Eu juro que não compreendo muitas das pessoas que se candidatam para aquilo. Estamos os dois também no mesmo barco mais uma vez, porque realmente é preciso, de facto, como tu disseste muito bem, uma mentalidade certa para estar no wrestling, para se poder abraçar os desafios que o wrestling vai ter, e não são poucos. Por variedíssimas histórias, entrevistas, livros, biografias que uma pessoa lê e vê e ouve, sabe e muito bem por aquilo que é contado, as dificuldades pelas quais passam, desde tentar chegar, como é o caso do Edge, um favorito do João Silva, um grande abraço aqui ao João, que antes de chegar à WWE, antes de ser, fosse quem fosse no wrestling, tinha que andar a comer latas de atum todos os dias e a passar rios gelados e abrirem-se buracos no meio dos rios, e o Rhino a sair, isto está no livro do Edge, o Rhino a sair do Jeep, que é para empurrar o Jeep, que é para o Jeep continuar a andar, e coisa assim do género, a carrinha neste caso. A malta passa, as pessoas que se dedicam ao wrestling passam por todo um processo psicológico, mental, físico, social, tudo o que tem a ver com as famílias, com as suas próprias vidas. Eles têm que esquecer quem eles são para poderem abraçar uma nova personalidade, uma nova persona, uma nova abordagem à vida, uma nova abordagem a uma nova carreira. O que se pede aqui, realmente, aqui dá nome ao reality show, Tough Enough.
Tu tens resistência, tu de certeza tens resistência que é para tentar vingar neste meio. Olha que isto não é fácil. E há muita gente já com muitos anos de casa que continua a ter dificuldades e já passaram por N casamentos e por N casas e por N situações de trabalho e por N todas as situações e mais algumas. Portanto, o que se quer aqui é realmente alguém com uma solidez de caráter e de personalidade que, seja o que for preciso, que vá e que enfrente os desafios e que os supere. John Cena. Em comparação e em grande contraste com uma candidata cujo nome eu nem sequer vejo aqui, que era uma loira, que estava aparentemente noiva. Então às tantas decidiu trocar um sonho. Eu gosto quando elas começam com a conversa dos sonhos. Parece o Shark Tank, não sei o quê. Ai, mas eu sou muito empreendedor. És tu mais os outros 200 que cá passam. Olha, deves ter cá a mania. Então ela troca o sonho de ser uma diva, neste caso da WWE, pelo casamento. Mas cagando da casamento, que ele devia ser casamento com benefícios, Rita. Eu não consegui entender se... Ela devia saber no que é que se estava a meter, logo no início. Tinha que saber o que ia exigir dela. A vida pessoal dela é muito mais difícil de poder ter uma vida pessoal quando é um wrestler. Exato. Tem que deixar a família, vai estar na estrada, se ela ganhasse o concurso, vai estar na estrada daqui a 300 dias por ano, ela não vai ganhar o prémio de melhor esposa de sempre. Exatamente. Ela tinha que saber esses sacrifícios antes de chegar ao programa. Claro, exatamente. Eu até respeito ter saído, porque ao menos percebeu que aquilo não era para ela. É melhor do que continuasse lá e continuasse a tirar o lugar a alguém que depois veio substituí-lo e parecia gostar efetivamente da indústria. Até respeito a decisão dela de ter saído e de ter percebido a tempo que aquilo não era bem para ela. Exato. Mas podia-se ter percebido isso um bocadinho antes. Um bocadinho mais a tempo, talvez. Sim. Porque realmente é uma pena, é uma desgraça. Eu acho que depois é uma oportunidade que é sacrificada e é tirada a pessoas que, se calhar, a pessoa que não foi escolhida para os últimos 40 selecionados, se calhar era a pessoa que até tinha mais jeito para aquilo e podia não estar imediatamente à vista este tipo de potencial, mas logo, porque isso vê, e obviamente que da parte do juiz, da parte do comitê de seleção, isto também é uma coisa que também eles não conseguem ter uma noção completa automaticamente quando conhecem uma pessoa. A personalidade, o caráter, isso vai-se revelando, o seu espírito de sacrifício, a sua dedicação ao ramo do wrestling. É uma coisa que se vai vendo com o tempo e que se vai construindo com o tempo, e há talentos que até vão nascendo com o tempo. Podemos também pôr aqui em contrapartida o caso do Dwayne The Rock Johnson, nosso favorito, uma das maiores mega estrelas que já passou pelo wrestling e que conseguiu com muito sucesso fazer a transição para o mainstream, para o cinema, e tornar-se uma mega estrela mundial. Acho que foi, de toda a gente que passou pelo wrestling, que foi quem conquistou o maior patamar nesse aspecto, do ponto de vista de entretenimento geral. E o The Rock, quando começou a entrar com a personagem do Rocky Maivia e depois com aquela coisa no cabelo que ele tinha, que eu não sei bem o que é que era, e mais as outras coisas que ele também tinha aos ombros, que eu também não sei bem o que é que era, mas era qualquer coisa alusiva a qualquer coisa que eu também não sei o que é que era. E no entanto fala-se dele hoje com uma reverência e com um apreço tal pelo facto do The Rock ter conseguido tornar-se a si mesmo de uma estrela de um gabarito absolutamente incrível. E acho que são estes os bons exemplos que se deve seguir. E depois, naturalmente, também há o fator sorte. Muitos não a têm, infelizmente. Quem não teve sorte neste caso foi a Chelsea, que, para além de já ter sido eliminada, e mais uma vez não estou a ir aqui por ordem cronológica, por mais que eu tente, que no meio da competição, Rita, sofreu uma lesão no calcanhar, se não me engano. Até que lhe perguntaram: olha lá, mas tu agora vais praticar aqui connosco ou vais ficar aí sentada? E ela: vou ficar aqui sentada. Medo. Eu realmente também não percebi muito bem esse momento, porque ela depois tentou justificar-se no Tough Talk, mas aquilo, ninguém percebeu nada da justificação dela porque ela estava a mentir. Mas só sei que na semana a seguir já estava a competir e até ganhou um dos desafios. Pois. E tive alguma pena dela assim ir embora, sinceramente, porque era alguém que dava para ver que gosta da indústria. Já estava a trabalhar no wrestling, acho que era há 2 anos, que ela disse que tinha 2 anos de experiência. Uhum. Tinha mais experiência do que a maior parte dos concorrentes que lá estavam. Exatamente. O que é um bocadinho estranho, porque nas edições antigas do Tough Enough a maior parte deles, quando lá chega, já tem alguma experiência. São poucos os que não têm. Exato. Neste caso, esta temporada foi completamente ao contrário. Eu acho que só 2 pessoas é que tinham mínima experiência. Exatamente. Eu até tive pena dela ir embora, porque até tinha algum talento para aquilo.
Pois, exatamente. E mais curiosamente, ela já tinha sido vista no âmbito da WWE como a hipotética amante de Daniel Bryan na história que ele tinha com a Brie Bella. Portanto, logo por aí, isso é assim uma coisa engraçada. Mas pronto, já tinha marcado a sua presença e bem tentou a sua sorte, mas não foi realmente com sorte que ela passou. Já agora quero acrescentar, Sim. Isso foi um belo segmento. Foi o ponto alto dessa rivalidade, foi esse segmento. Dá-me pesadelos cada vez que eu me lembro. Bom, eu depois também quero mencionar aqui, obviamente, quero falar aqui deste senhor, do Patrick, que realmente, como já referimos, era uma pessoa que estava absolutamente dedicada, esse sim, de corpo e alma, a isto do wrestling. E já tinha alguma experiência também, acho que era um dos poucos que entrou lá com experiência. A questão com o Patrick é que é o chamado o loudmouth, é o tagarelas, é daqueles que, pronto, gosta muito de falar e fala pelos cotovelos. Há quem tenha dor de cotovelo, este falou pelos cotovelos. E deu-se muito mal, porque depois de algumas eliminações ele só perguntou assim: Olha, qual é que é a sensação de ser colocado nos últimos 3? Bom, a Paige apanhou esse belíssimo discurso e diz-lhe assim: Olha, não sei, diz-me tu, agora vais tu para os últimos 3 que é para te calares. E não é que foi ele, para choque de muita gente, o eliminado daquela noite. Ele deixou o ego dele afetar um bocadinho, intenso, o que é que ele queria, o que é que ele estava a tentar vender. Ele vendia-se como um verdadeiro fã de wrestling que estava naquela casa, sabia tudo, tinha paixão pela indústria, eu respeito isso, mas dava para ver qual é que é o tipo de competição. E neste tipo de competição, porque é um concurso de popularidade, às vezes tem que se acalmar um bocadinho o ego, é para não fazermos figura de parvos e sairmos antes do que era suposto, porque ele podia muito bem neste momento estar nos últimos 2. Exatamente. E era uma pessoa que realmente tinha todo o gabarito, tinha tudo para ter sucesso. Eu acho que era, de longe, toda a gente pensava que era este gajo que vai ganhar. Mas infelizmente aqui se viu uma belíssima lição de humildade. E foi coisa que, se ele não tinha já a entrada, sem dúvida que ficou com ela à saída. Uma pessoa que eu tive pena de ser eliminado foi o Mada, porque o Mada é um rapazito com origem egípcia até, que já tinha nos Estados Unidos, tinha família e tudo mais, residente lá. E foi uma pessoa que consistentemente ia mostrando progresso, tinha o físico para isso, desenvolveu rapidamente uma persona. Quando fizeram o desafio das personagens e cada um caracterizar-se da maneira que entendia melhor para a sua própria personagem, ele teve uma personagem muito interessante, talvez um bocadinho mais alusiva e às palavras do, entretanto, famigerado Hulk Hogan. Não podemos dizer esse nome, ao que parece, mas tinha uma personagem quase ao estilo dos anos 80. Ele entrou ali com uma garra e assim com uma fúria nos olhos, que era uma coisa impressionante. E era daquelas pessoas que eu tinha alguma esperança que pelo menos chegasse à final e pelo menos fosse um dos 3 que estivesse, ou dos 4 neste caso, que estivesse cá hoje, esta noite. Assim, era um dos quais eu também via potencial e que podia estar neste momento da final, porque mostrou que tinha jeito para o wrestling, porque nos desafios que eles tinham no ringue não era nada muito complicado, mas foi aperfeiçoando, foi fazendo as coisas bem. A falar, tinha uma personagem, tinha a intensidade, sabia nivelar bem a voz e trazer o público. E o físico também o tinha, em termos de aparência. É complicado falhar alguém assim. Exatamente. Eu não entendo. Eu tive pena que realmente ele não... Lá está, mas isto foi mais um caso em que se começou a perceber que afinal quem tinha ali a primazia, apesar de tudo e apesar do trabalho excelente que têm feito os juízes Booker T, Lita e Billy Gunn, eu, se quisesse e se tivesse apetência para e se tivesse jeito para ser wrestler, eu gostaria de treinar com esta malta, porque isto é a malta com o Booker T, com a Lita, com o Billy Gunn, é malta com experiência, é malta com conhecimento, que foi alguém e continua a ser alguém na indústria. 2 Hall of Famers aqui no meio destes 3, só o Billy Gunn é que não é Hall of Famer, para já, pelo menos. E são pessoas que, sem dúvida, devem ter dado, e até hoje, o seu quinhão de conhecimento. E isto é uma escola, só uma experiência que se ganha com estes 3. É uma escola para a vida, em termos de vida, em termos de profissionais, no ramo do wrestling é uma coisa assombrosa. Depois, devidamente julgados também por Daniel Bryan, Paige e, agora falo brevemente, Hulk Hogan. Hulk Hogan foi convidado para ser apresentador também do Tough Enough
neste caso juiz. Para quem não saiba, e porque depois este vídeo vai depois para o YouTube, mas também para o meu canal, e há muita malta que não deve estar bem a par do que é que se passa com o Hulk Hogan, e o Hulk Hogan consta que, eu nem vou entrar aqui em grandes pormenores, até porque o caso por ser um bocadinho sórdido, mas basicamente foi apanhado a dizer coisas que não devia, apesar de ser num contexto privado, e rapidamente foi queimado pela WWF, foi completamente excluído e escorraçado, e como se não tivesse existido. Vai-se ao site da WWE, não consta lá o nome dele, não consta qualquer referência, até a promo que eu apanhei já aqui a fazer o SmackDown, havia uma promo que depois acabava com Running Wild, com as letras vermelhas assim de choque, Running Wild, e mudaram isso para Legendary. Eles estão a tentar ao máximo acabar com o nome por excelência que colocou a WWE no mapa. Isso agora dá para outra questão, vamos falar disso para a semana. Foi entretanto substituído devido a esse choque e a esse escândalo, aparentemente, foi substituído por The Miz, que apesar de também não ser assim nenhum grande crânio, acho eu, Rita, aqui no ramo do wrestling, a verdade é que este senhor saiu do Tough Enough não enquanto vencedor, foi alguém que esteve também, ficou lá pelo meio, mas que de todos os concorrentes do Tough Enough, certamente que foi o único mais bem sucedido ao ponto de chegar como campeão da WWE a uma WrestleMania, neste caso a 27. Portanto, alguma coisa há de saber o que é que ele está a dizer, Rita. Sim, eu até gosto de lá estar, porque é alguém que já esteve na competição, mesmo não ganhando, tem alguma experiência de como é que aquilo funciona e quer gostemos dele ou quer não, ele teve bastante sucesso na WWE. Exato. Quero só dizer que logo na primeira noite dele, ele fez a coisa mais estúpida de sempre. Então. Mas foi a noite em que ele salvou a Amanda da eliminação. Pois foi. É capaz de ter sido a coisa mais estúpida que eu vi no programa, com a justificação que ela era bonita. Era bonita. Quase que me deu uma volta ao estômago. Já sabemos que o Miz, porque é casado com uma, ele tem alguma afinidade pelas loiras, não é? Loiras, bonitas, atléticas, voluptuosas, assim parecidas com a Amanda, não é? Como é o caso da Maryse Ouellet, são casados e muito bem, e acho muito bem. Mas foi realmente logo um tiro no pé que ele deu em toda a competição, porque isso, se formos a ver, mudou todo o rumo da competição. Podia ter saído, por exemplo, alguém que ainda não falamos, vou falar agora, a Gigi. A Gigi, que também estava ali, a australiana, foi da parte feminina daquelas pessoas que eu pensei, bom, esta pode ter aqui o potencial para ganhar isto, porque realmente tinha o perfil fisicamente muito bem apresentável, também bastante bonita. Não era parvinha de todo, até inventou aquela personagem um bocadinho quase a Sasha Banks, assim à boss, e também muito bem sucedida, mas lá está, o voto popular decidiu outra coisa e teria sido nessa noite que a Amanda teria sido eliminada e não foi, Rita. Ela tinha ido, acho que tinha 13% dos votos, eram muito poucos votos, tinha ido à vida, tinham ficado as outras 3, e agora seria a Sarah Lee, ou contra a Chelsea ou contra a Gigi, talvez fosse a Chelsea, porque mesmo assim, quando a Gigi foi salva pela Paige, a Chelsea tinha mais votos que ela, portanto, não sei, depois podiam dar a opinião de várias gente e votar noutra pessoa. Exatamente. Mas ela tinha sido a competição, porque a Amanda não faz lá falta completamente nenhuma. Hoje não há sombra de dúvida quem é que vai ganhar da parte feminina. A Amanda não tem hipótese completamente nenhuma. Tem tentado esta personagem de... Peço desculpa por usar a expressão de bitch, mas não resulta nesta competição. Ela no Team Tough Talk é capaz de ter dito a coisa mais parva de sempre ao tentar incriminar a Sarah Lee de ser uma ring rat. Exatamente. Quando era completamente mentira. Para quem não sabe, a ring rat é um termo bastante depreciativo, quase equivalente ao groupie, ou à groupie das bandas, que ring rat é, aqui em termos explícitos, é a rapariga que anda à volta dos wrestlers, que é para depois dormir com eles depois dos espetáculos. Ao que parece aqui a menina Amanda, que a de entreguista não tem nada, que ela é a santidade em pessoa. A Amanda, ao que parece, apanhou uma conversa dela com alguém do NXT numa bela noite em que eles mostraram um bocadinho de combate ao plantel do NXT, e digo já, deve ter sido uma experiência no mínimo intimidante, e nesse bocadinho de combate e depois desse combate, ao que parece, houve uma interação como devia haver, fizeram bem os concorrentes, que foi pick the brain, foram lá falar um bocadinho com a malta que já lá está, que sabe o que está a fazer, não é? E ao que parece, a Amanda apanhou aquilo, vou-te já apanhar e vou-te já caçar e meter ali encostadinha à parede. Por aí também se vê um bocado o caráter, porque aí o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Se ela queria incriminar a Sarah Lee com o intuito de ter mau caráter, bom, então incriminou-se a si mesma.
Tenho uma sincera esperança que a Amanda saia daqui, mas não saia pela porta grande, mas sim pela porta muito pequenina e que não volte, porque loiras destas e loiras com estes entre aspas, portes físicos, há muitas e sai esta, vem mais 20 logo atrás, portanto aqui não tem nada de especial a dar. Prefiro mais uma Sarah Lee, que realmente, apesar das suas dificuldades notórias no microfone e não só, que pelo menos ela mostra o espírito de querer trabalhar, e isso é hiper importante. Falámos também aqui, não falámos e merece ser falado. Aqui o Tanner que logo nos primeiros episódios impressionou com a sua capacidade atlética, todos os juízes ficaram parvos, ele disse que ia fazer qualquer coisa em menos tempo do que os outros, e fez. Disse que ia fazer uma prova também que fazia o dobro dos outros, foi quando iam às cordas, e fez. Atleticamente, fisicamente, nada a tirar. Se fosse para pegar alguém assim, novinho, e metê-lo no ringue para aprender, de um ponto de vista físico e atlético, se fosse comigo, eu pegava nele e metia-o. O problema é que ele tem a personalidade de um papel de parede. Sim, fisicamente ele era intocável. Não, era muito difícil arranjar alguém fisicamente melhor que ele, mas ora aí está, a personalidade era de um papel de parede totalmente, tanto em ringue como a falar, ele não trazia nada de mais. Zero. Aliás, não trazia nada. Zero. Era um zero completamente em personalidade, e personalidade é uma coisa que é muito difícil de aprender. Exatamente, ou se tem ou não se tem. E a verdade é que nós, se formos a ver o John Cena, o Hulk Hogan, o Steve Austin, individualmente podem não ser os melhores wrestlers em nível técnico. O Hulk Hogan tem o famigerado leg drop, o dropkick nos seus tempos áureos. O Steve Austin tem o stunner, e ele próprio diz, eu sou um gajo bué da básica a lutar, o que vale é a personalidade. E o John Cena é até um bom wrestler, em contrário ao que muita gente diz, só que tem uma personalidade que é ao nível de um Hulk Hogan, ao nível de um Steve Austin. E se formos a ver, até por The Rock, só que o The Rock realmente é atlético o suficiente para ter combates impressionantes, são pessoas que... É isto, o ramo do wrestling depende fundamentalmente de personalidade e de um carisma e de saber chegar, saber criar alguma emoção, saber ter emoção de volta e responder e dar a volta, e isso é uma coisa que não, tem que estar lá, tem que haver lá um bichinho qualquer. Aqui o Tanner era muito dedicado e continua a ser, acho eu, depois desta eliminação ao mundo das MMA, e acho muito bem que seja, mais uma vez, é uma pessoa que pode ter jeito para qualquer coisa que não o wrestling, sem querer ser muito mauzinho. Sim, a não ser que ele continue realmente a praticar esta indústria e queira realmente melhorar em termos de personalidade, porque pode não ser a pessoa mais incrível do mundo nesse aspecto, mas, por exemplo, pegando no Daniel Bryan, quando ele chegou à WWE, a personalidade dele também era quase um papel de parede. Exatamente. E mesmo agora não tem as promos mais espetaculares de sempre, mas consegue tirar emoção. Exatamente. Não precisamos de falar muito bem, precisamos é que o público entenda o que é que nós queremos transmitir, precisamos que o público sinta o que aquelas pessoas querem transmitir, porque é o fundamental num combate, num segmento, é isso que torna qualquer segmento, qualquer combate, qualquer momento memorável. Exatamente. Eu acho que o Tanner nesse aspecto não tem o gabarito para isso, não tem... Poderá até desenvolver qualquer coisinha, mas nunca será suficiente para ser uma superstar verdadeira na WWE. E isso, infelizmente, é apenas a realidade. Ao contrário do já falado Dizzy, que realmente, em termos físicos, é o desleixo completo. O homem... podem se divertir aqui um bocadinho. O homem entra ali com as mamas a abanar. Porque realmente... é uma pessoa como é que alguém se às vezes em privado nós já falamos da barriguinha do Kevin Owens, aqui temos que falar do físico à barril do Zizi, porque o Zizi entra ali, o esforço no ginásio, e foi completamente crucificado no último Tough Talk por causa disto. O esforço no ginásio é zero. Os juízes viram-nos a treinar, viram o Josh a dar saltos de, agora não sei qual é que é a conversão, 50 polegadas, 1,5 m mais ou menos, 50 polegadas, uma coisa assim enorme, a dar saltos verticais, se não seja 1,5 m, seja o que for. Viram também, mais não sei quem, também o Tanner. Exatamente, inclusivamente a dar também estes saltos impressionantes. E o Zizi dava um saltinho, depois ia dar a volta. Depois um saltinho e depois ia dar a volta. O homem deve pensar que aquele era o carrossel, ou fosse o que fosse. O Zizi aqui é aquele tipo de pessoa que realmente exude personalidade. Ele tem imensa personalidade
e depois o próprio Miz diz, tu em termos de cabeça, e quando nós vemos as coisas que tu dizes e o que tu fazes, a tua personagem, que já foi também louvada pelo Hulk Hogan, aquilo que tu criaste para o ringue, e depois esta manobra do Gator Grip, que eu também achei genial, são estas coisas que o vão fazendo safar-se pelos pingos da chuva. Porque o ZZ, atleticamente, não tem rigorosamente nada. Se ele fizer, seja o que for do Gator Wrestling, há de ser apenas à base de muita força. Mas força é uma coisa, e depois ser torneado e ter um bom aspecto e ter a preparação cardiovascular necessária é outra, completamente diferente. E o ZZ é uma pessoa que tem consistentemente ido parar aos últimos 3 e não tem sido eliminado ao ponto de estar hoje, Rita, nos últimos 4 finalistas. Eu não percebo, eu juro que não entendo como é que ele ainda lá está. A mim não me incomoda tanto o facto de ele ser assim mais gordinho. O que me incomoda é o facto de, em termos de cardio, ele ser uma nulidade. Exatamente. Pegando o exemplo do Kevin Owens, ele é gordinho, mas em ringue, atleticamente, ele é genial, completamente genial, consegue ter um combate muito longo, sempre a dar uma boa velocidade. O ZZ, não me lembro em que episódio foi, mas estava no ringue e ele pediu uma pausa de 5 minutos e estava no ringue há 2 minutos. O que é que ele vai dizer durante um combate quando estiver na WWE? Parem aí durante 5 minutos que eu já venho, vou só ali beber água e tal, descansar um bocadinho. É tipo Hollywood, toca a campainha, pausa, voltamos daqui 5 minutos, vão lá comprar pipocas. Porque o ZZ, lá está, tu focaste um aspecto muito bem focado. A preparação cardiovascular não tem tanto a ver com o facto de ser gordinho, até porque temos lá atletas mais portentosos de um ponto de vista físico, que não são torneados, não são John Cenas. Temos um Bray Wyatt, um Mark Henry também é super forte, é assim para o gordinho, mas é super forte, tem a preparação necessária. O Bray Wyatt tem a preparação necessária. O Kevin Owens, apesar daquela barriguinha de barril, aquilo também tem a preparação completamente necessária. Ele faz coisas no ringue que eu fico parvo, quando ele vai a correr contra o canto e depois dá aquele salto mortal e a terra quase de rabo contra o adversário. E na corda superior ele consegue saltar e dar cambalhotas, é uma coisa absolutamente impressionante, especialmente para alguém que tem a estatura dele e o peso dele, porque ele é gordinho. Sim. Mas o que importa é o que ele faz em ringue. Exatamente. E isso é exímio. Aqui na questão do ZZ é que é justamente o contrário, é que o ZZ tem toda a personalidade e pode criar coisas mentalmente, psicologicamente, pode ser muito vocacionado para isso. Mas agora, em termos físicos, o Daniel Bryan diz, tu és um perigo, porque se alguém te mete num combate com alguém, com outra pessoa qualquer, tu não vais aguentar um combate de 15 minutos. Vais ficar completamente rastos e vais magoar alguém. Porque a partir do momento em que... Nenhum de 5 ele vai aguentar, quanto mais um 15. Não, porque a partir do momento em que ele fizer um suplex a alguém ou qualquer coisa assim que já está estafado, as pernas vão, se o outro cai mal e depois quer ver como é que a coisa acaba, não é? Portanto, aqui temos realmente... mas tem sido ao mesmo tempo interessante observar aqui todos estes concorrentes e ver como é que funciona a dinâmica. E tem sido particularmente interessante observar aqui o critério dos fãs, porque também não é sempre tão linear. Eu acho que eles elegeram este voto de popular no sentido de, ok, já que os fãs têm tantas opiniões acerca de tudo o que é nosso, vamos deixar que sejam eles a votar. Pô, mas há fãs e fãs, os fãs não são propriamente pessoas entendidas e que consigam dar rumo a alguém para continuar numa carreira. Eu acho que aí sim, no escritório, uma das séries que nós fazemos é o America's Next Top Model ou qualquer coisa assim. E o formato com que decorre o programa é que também é reality show, também há juízes, só que os juízes não são suplantados pelo público. O público faz apenas parte desse voto e é contabilizado para o voto dos juízes. O voto dos juízes continua a ter uma influência enorme, só que ali o público entra só numa parte pequena, ou seja, a fração com que é contabilizado é mínima. E era este o formato ideal. Eu gosto do formato semanal, acho que mantém realmente as pessoas atentas, muito mais do que o formato já pré-gravado e não sei quantos meses depois lá saem os 3 episódios. Já não... porque já obriga a que já não seja tão orgânico, mas como se apresenta agora é extremamente interessante, porque semana após semana vemos aquela meia hora da parte de documentário e depois temos a parte interativa e com os juízes não sei o quê. Mas que, em última análise, sejam mais os juízes a ter o voto do que apenas o público. Isto é que acho que é criminoso. Eu acho que os treinadores também deviam ter alguma palavra sobre isso. Sabes, 3 pessoas de quem eu tenho imensa pena nesta temporada é do Booker T, da Lita
e do Billy Gunn. Porque eles estão ali, estão a trabalhar com eles, sabem exatamente os pontos fortes, os pontos fracos de cada um, e depois no final não têm qualquer opinião, nada na decisão final de quem é que vai para casa, de quem é que são os três nomeados para ir para casa. E isso é mau em termos de... São os que sabem o que é que há de melhor e pior em cada concorrente. Exatamente. Aliás, deviam ter uma opinião sobre isso. Até pelos vídeos de YouTube dá para ver quem é que são os favoritos dos juízes. Eu acho Sim. que devia ser essa a medida a tomar em conta para depois quando chegar de facto ao juiz. Ou seja, a opinião dos treinadores é fundamental. É pelos pontos que tu disseste. Eu acho que tem falhado imenso. Acho que aquilo vai oscilando nas audiências na USA Network. Foi para cima, depois foi bastante para baixo, depois foi para cima outra vez. Ou seja, isto é como tudo também por outros fatores. Mas aqui o que importa focar é que isto entrega apenas ao público. Dá o que dá. Agora aqui o que interessa realmente saber para hoje é que hoje vamos ter então os 4 finalistas. A Amanda, o Josh, a Sarah e o ZZ. O Josh realmente tem dado aqui tem feito um trabalho impressionante. O homem perdeu, em contraste absoluto com o ZZ, perdeu quase 20 quilos desde que entrou. 20 quilos em 10 semanas de Tough Enough. Isto é de mérito. A Sarah também tem ganho um bocadinho mais, vê-se até fisicamente, tem-se preparado um bocadinho melhor. O ZZ é o ZZ, pronto, mantém-se na mesma, e a Amanda já falámos. Aqui o que interessa ver hoje, e é isto que vai definir tudo, é o combate tag team que eles vão ter, onde vamos ver o que é que eles vão tirar de tudo o que aprenderam até hoje, como é que vão mostrar, de que maneira, e depois em última análise, quem é que vai para casa. Portanto, apostas finais, Rita, da parte masculina, quem é que vai ganhar? E pensa bem, porque o ZZ tem-se safado pelos pingos da chuva. Mas na última votação, como eram os 3 últimos homens, foram os 3 para os bottom 3, o Josh teve mais votos. Exato. Portanto, eu acho que merece e é capaz de realmente ter os mais votos. Acho que é o Josh que vence o Tough Enough. Muito bem. Da parte masculina. E depois da parte feminina, temos que decidir entre a Sarah e a Amanda. Quem é que tu achas que vai ganhar? Nem sequer vale a pena ver este episódio, o que é que elas vão fazer, porque a Amanda vai ser completamente massacrada. A Sarah Lee vai ganhar por imensos votos mesmo. Deus te ouça, eu espero que ganhe a justiça. Acima de tudo, neste caso, concordo, espero que ganhe o Josh e espero que ganhe a Sarah Lee. Apenas por uma questão de mérito. O ZZ pode ter até muita cabecinha para a personagem e para a psicologia de toda a personagem e toda a envolvência que ele quer criar, e acho que há espaço para isso com maior trabalho físico mais para a frente. Mas a verdade é que quem tem apresentado o trabalho muito bem apresentado é o Josh, que tem impressionado semana após semana. O Booker T, se não me engano, disse que gostaria que fosse o Josh, o Patrick e o Mada a serem os últimos 3. Portanto, eu tenho a concordar, o Josh é um candidato de peso e espero que ganhe. No que toca às meninas, acho que já há intrigas suficientes no balneário das divas. Já bastam as belas com as quais ninguém simpatiza, só o Vince McMahon, não é? Dispenso completamente a questão da Amanda, dispenso mais uma loira voluptuosa ali a encher o cenário. Há muitas, quer pessoas diferentes, quer pessoas competentes, quer pessoas acima de tudo que demonstrem uma clara paixão e vocação para lá estarem, e mesmo que a vocação não esteja completamente lá, mas possa ser trabalhada, ao menos haja dedicação, e isso a Sarah tem trabalhado bastante. Tem sido difícil para ela, tem-se visto que emocionalmente tem sido muito complicado para ela estar a lidar com as pressões daquilo tudo, mas faz parte, como tu disseste muito bem, muita gente entrou ali sem saber nada de wrestling, só 2 ou 3 é que sabiam mais alguma coisinha, e isto tem sido uma provação para todos eles. Portanto, eu espero sinceramente que ganhem aqui os justos, neste caso, Josh e Sarah Lee. Sim, se isto fosse um mundo perfeito, pelo menos na parte feminina, nenhuma das duas estava lá. Exatamente. Eu acho que isso era completamente garantido, porque dá para ver que a Sarah Lee se esforça, mas ela ainda não mostrou a aptidão certa para estar ali. Exato. Ela ainda não mostrou porque é que está nos finalistas. E a Amanda também, aquilo é uma nulidade completa. Exatamente. Por isso, meus amigos, tenho aqui apenas a fazer o resumo rápido do Tough Enough. Bom, eu sou-se a classificar esta série no IMDb, International Movie Database, onde estão lá as séries todas e os atores todos e os filmes todos. Esta temporada eu classificaria, de um ponto de vista de execução de tudo o que nós temos falado aqui, de 0 a 10, dava para aí
um 5,5 para 6, 5.7, vá lá assim bonzinho. Porque apesar de estarem a ver aqui nomes promissores e o formato na produção estar todo muito bem executado, tenho a louvar o trabalho de toda a gente que tem trabalhado ativamente no documentário e com as câmaras e na edição e tudo mais, que aquilo dá trabalho e aquilo para ter aquilo pronto a horas é muito complicado. Agora, no que toca a este formato que se quer realmente interativo, mas depois que nos deixa com um sabor um bocadinho amargo na boca, e porque sabemos que se calhar vão ganhar alguns, ou pode ganhar um ou dois que tenham mérito, talvez não vá ganhar aquele que tenha mais mérito e que tenha sido decidido por quem, por si, tenha mérito. Realmente aí deixa-me aqui um bocadinho a desejar. Também tenho aqui a louvar o trabalho do Chris Jericho e da Renee Young, que todas as semanas têm feito um trabalho muito bom. O Chris Jericho tem sido um mentor essencial. Adorei aquela promo que ele fez com a Sarah Lee e com a malta toda no Improv Club. Que eles foram lá, todos contentes, a pensar que iam ver o número de comédia e afinal a risota caiu sobre eles. Eu sobre alguns, mas gostei realmente disso. O Daniel Bryan, a Paige, até o Hulk Hogan e o The Miz, bons juízes. E Booker T, Lita, Billy Gunn, bons treinadores, sem dúvida exímios, talvez dos melhores que andem por aí e sem dúvida ligados aqui à WWE. Vamos lá esperar que isto que ganhe aqui os justos. Daqui a um bocadinho está a começar então o Tough Enough e pronto. Nós não podíamos deixar passar aqui toda esta temporada, Rita, sem termos um bocadinho de opinião acerca disto, destas coisas que nos andam aqui a massacrar o juiz e que falamos delas todas as semanas no Facebook e no chat e tudo mais. Sim, tínhamos falado imenso sobre esta temporada. Aliás, enquanto estava o episódio, nós vamos sempre trocando algumas ideias de quem é que ganha um desafio e de vários momentos. Portanto, é bom poder fazer uma antevisão desta final e que ganhem os justos, como já disseste. Exatamente. Por isso, meus amigos, não tenho aqui nada a acrescentar no que toca aqui a este tópico. Espero que tenham gostado aqui deste cenário feito à pressa, hoje em tarde de trabalho. Ainda tenho trabalho para acabar. Porque lembrei-me, olha, por que não fazer... Ontem queria fazer uma Night Live, como vos disse, não consegui. Por que não fazermos aqui qualquer coisa relativa ao Tough Enough? Então pronto, esperei um bocadinho no decor deles. E pronto, saiu assim rapidamente, foi isto. Espero que tenham aqui gostado deste pequeno especial. Vai para o YouTube, vai para o meu canal 776151. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia. Na próxima semana vamos estar aqui com o Monday Night Live, aqui com a malta toda, a fazer o rescaldo do Takeover, do SummerSlam e a falar inclusivamente do caso que deu muita água pela barba, do Hulk Hogan, que até agora parece que ainda só sabe um bocadinho. E aquilo que se sabe, bom, no que lhe toca e esta visibilidade que ele deixou de ter, isto não é nada bom. Rita, se ele queria ter um combate para a próxima WrestleMania, é seguro dizer que está completamente fora do cardápio. Está completamente fora de questão. Coitado do rapaz. O que é que lhe foi parar à cama? Perdão, ao colo. Por isso... Ninguém percebeu nada do que aconteceu. Eu juro que ainda não percebi nada do que aconteceu. Para a semana explicaremos tudo isto e mais aqui com todo o detalhe. Para já, nós estamos então aqui de saída. Daqui a pouquinho vamos então ver o Tough Enough. E para a semana cá estaremos com todo o rescaldo e com novidades. Por isso, como sempre, boa semana e bom wrestling.